Olá, você que sintoniza nesse canal, é uma alegria mais uma vez poder compartilhar conteúdos espirituais com você. A boa notícia angustiante. Esse é o tema que queremos tratar nesses breves momentos aí que nos é reservado. Vem comigo. Olá, eu sou Paulo de Lima, aqui do canal Plenitempo, um canal que faz menção a uma nova plenitude dos tempos que eu creio estarmos vivendo. Nesse momento iremos fazer uma breve reflexão a respeito de um tema que eu considero muito importante. Olha só, a boa notícia angustiante. Esse tema ele foi pensado de um relato da vida de um profeta, da vida de um homem de Deus. E é um desafio tremendo fazer essa abordagem, porque esse tema ele se trata de uma linha, ele é pensado de uma linha muito grande de compreensão. Ela vai desde Josias, um dos bons reis ali de Judá, e vai até Malaquias. Isso, é uma linha ininterrupta de Josias a Malaquias. E dentro dessa linha eu estou pensando, então, um episódio relatado ali no livro de Daniel, pelo próprio Daniel, para a gente poder fazer essas considerações. Essa grande linha de tempo eu pretendo até fazer um vídeo, específico, direcionando ou tratando sobre cada ponto, os mais importantes, desde Josias, que ele empreende ali um propósito de reavivamento e reforma entre o povo de Deus. Mas aí, nesse mesmo contexto de Josias, de reforma, surge então, Deus levanta o ministério profético de Jeremias, do profeta Sofonias e também da profeta Ulda. Jeremias, Sofonias e Ulda. Bom, e na sequência Deus fala através de Ulda que após o reinado de Josias, o reino de Judá iria ser invadido, iria se acabar ali. E então, quando isso acontece o evento que conhecemos como a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, na sequência aos episódios registrados por Daniel no livro que leva o seu nome. Bom, mas passado o período de cativeiro, conforme Deus havia prometido, e que nós vamos ver hoje de forma mais específica, nós podemos perceber que Deus se utilizou, levantou ali o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para dar uma mensagem profética conforme Deus os orientava. Por quê? Porque após a saída do povo do cativeiro babilônico, que não foram muitos na verdade, um pingado de gente na verdade, mas mesmo assim, sobre a liderança de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, aquele pinguinho de gente ali teve que ser orientado, teve que ser advertido pelos profetas Ageu e Zacarias na sequência, e vindo em seguida o evento que ocorre ali no livro de Esté. Perceba que é uma linha ininterrupta desde Josias. Eu creio que vai até antes, porém eu quero considerar apenas a partir de Josias. Então, quando chega no livro de Esté, tem ali um evento bem conhecido dentre nós, o evento do decreto de morte, onde os judeus que estão ali apavorados porque eles souberam de um decreto que exterminaria todos os judeus. Perceba, os judeus que em tempo oportuno não quiseram sair de Babilônia e preferiram ficar lá e não foram para Jerusalém. No decorrer do tempo, acontece no tempo de Esté um decreto de morte, de extermínio de todos os judeus. Ora, nessa ocasião então, na sequência disso, Deus levanta Esdras e Neemias para que de fato o povo saia de Babilônia, saia ali do território dos caldeus e volte para Jerusalém. Bom, enfim, isso eu quero tratar em um vídeo mais específico. Só para concluir essa parte, Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, ele trata a respeito de o povo volta de Babilônia para Jerusalém, porém chegando lá, é registrado lá no capítulo 3 de Malaquias, está escrito assim que: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente
o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então perceba que Malaquias, ele é usado por Deus para trazer essa mensagem de conclusão daquele episódio ali. E ele fala, olha, o desejado de todas as nações, aquilo a quem vocês desejam, virá. Então se encerra o período de Velho Testamento, fica ali aquele período intertestamentário, né, de 400 anos de silêncio de Deus, sem levantar voz profética, e avança-se para o Novo Testamento com a chegada desse mensageiro que é prometido aqui, que a gente sabe ser o João Batista. Mas voltando aqui, a temática é uma boa notícia angustiante. Você pode me perguntar, olha, se é angustiante, então seria possível dizer que de fato é uma boa notícia? É isso que nós iremos ver. Eu quero que você considere a partir do livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler o verso 1 e 2 apenas. Acompanhe comigo aí na sua tela. Verso 1 do capítulo 9 de Daniel nos diz: E no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, olha só, dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Verso 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haveria de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então perceba que já no primeiro verso, aí ele se posiciona, né? Ele se identifica aí, estando no primeiro ano de Dario, um rei Medo, que se juntou com os persas e derrotou, subjugou Babilônia. Babilônia, por sua vez, alguns anos atrás, derrotou Jerusalém e levou, né, Daniel cativo. Então, no primeiro ano da Medo-Pérsia, no reino de Dario, Daniel chega a essa conclusão, fazendo essa consideração, avaliando os livros. E aqui ele dá pelo menos um por nome, o livro do profeta Jeremias. Mas eu quero começar considerando então o primeiro verso, quando ele diz, no primeiro ano de Dario. Isso é importante. Porque se é o reino da Medo-Pérsia que está reinando, se é Dario o rei e não mais Nabucodonosor, isso quer dizer que Babilônia caiu, mas Daniel prosseguiu. Isso pode nos dizer muito nesses dias, para nós hoje. Que ainda que nós vivamos em um mundo como uma Babilônia, confusões, incertezas, medos, como é propício da Babilônia, ainda assim, você e eu temos a possibilidade de avançarmos rumo ao reino celestial, à semelhança do que aconteceu com Daniel. Babilônia caiu, Daniel prosseguiu. A Babilônia vai cair, essa confusão não vai permanecer para sempre. E nós temos a possibilidade em Cristo de permanecermos e avançarmos para o reino. Nunca se esqueça disso. Eu não sei como está passando a sua vida, o que se passa na sua vida, quais são as suas expectativas em relação às mudanças que o nosso país está vivenciando nesses últimos dias, mas saiba disso, Babilônia vai cair, a confusão vai ser derrubada por terra, mas nós, que confiamos na palavra, nós podemos ter a convicção de que nós podemos avançarmos para a glória. Bom, no verso 2, Daniel diz que entendeu pelos livros que o tempo que se faltava para se completar a desolação, ou seja, aquele período, aquela situação de cativeiro, seria de 70 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem estudado os livros? Isso, os livros. É isso que Daniel está dizendo. Eu entendi pelos livros, o estudo dos livros. E ele cita pelo menos um livro que ele leu, o livro do profeta Jeremias. Mas a pergunta continua, você tem lido os livros e tem considerado a profecia? Então é importante considerarmos aquilo que Deus diz nos livros. Para você ter uma ideia, a Bíblia é uma coleção de livros inspirados.
E Daniel se baseou em um desses livros, ou pelo menos dois desses livros, né? O livro do profeta Jeremias, que ele cita por nome, e nós cremos também no livro Isaías, porque ali no capítulo 44 e 45, fala a respeito do general desse rei Dario. Então fica aqui o apelo: estude os livros, considere os livros e considere também a profecia, porque foi assim que ajudou a Daniel a entender aqui um pouco mais daquilo que ele estava vivendo nos seus dias. Então Daniel tem o quê? Uma boa notícia, porque nesse momento da história, Babilônia já havia caído, a Medo-Pérsia estava em ascensão. Ele chegou à conclusão de que faltava no máximo 2 anos para que aqueles 70 se completasse. É ou não é uma boa notícia saber que um período de escravidão, de subjugação ali naquele contexto de opressão, estaria por terminar? É uma boa notícia. Ninguém pode duvidar isso. Saber que o tempo para que se termine o tempo de escravidão, de cativeiro, está para terminar, é uma boa notícia. Assim como dizer que Jesus breve voltará e a gente ter a consciência de que está muito perto, é sempre sim uma boa notícia. Porém, a notícia angustiante, o que deixou essa notícia ser angustiante ao longo do relato aqui que nós vamos ver, foi basicamente isso aqui. Acompanhe comigo aí o restante da leitura aí no capítulo 9 ainda, o versículo agora 3 a 6. Olha só, verso 3: E eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. Verso 5: Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo e toda a terra. Então está aqui a motivação para o título que foi dado aí a essa mensagem. Uma boa notícia angustiante. Daniel teve notícia de que o cativeiro estava para terminar. Era uma boa notícia, porém a expressão de Daniel, quando ele se volta para o Senhor para orar, uma oração sublime, então ele se vê numa situação de angústia. Nós percebemos isso através da leitura. Uma angústia de súplica, de intercessão, de confissão. Percebe que ele confessa os seus pecados, os pecados do povo, e que a misericórdia de Deus era a única forma de eles conseguirem de fato alcançar aquela bem-aventurança. A bem-aventurança de escapar, né, de sair ileso ali naquela situação. Mas olha, eu quero propor para vocês a motivação, o motivo pelo qual Daniel se tornou angustiado diante daquela boa notícia. Eu creio que existe pelo menos dois motivos pelos quais levaram Daniel a orar com tanto fervor, a se posicionar de forma tão angustiante naquela situação, mesmo diante de uma boa notícia. Volto a repetir. O primeiro motivo, eu creio, está relacionado com uma coisa que tem a ver comigo e com você nos dias de hoje. Considerando que Daniel viveu 600 anos antes de Jesus, ou seja, há pelo menos 2.600 anos atrás, tem um motivo pelo qual Daniel orou de forma tão intensa nesse registro, que tem a ver comigo e com você hoje. Mas isso vai ser a cereja do bolo que nós vamos concluir com isso. Porque o primeiro motivo que eu creio, de forma escriturística, que eu consigo achar aqui na Bíblia, tem a ver com o conteúdo do capítulo 8. O capítulo 8, né, o capítulo anterior a esse que nós lemos, tem um relato muito interessante que eu creio que levou Daniel a se angustiar diante dessa situação. Então lá no capítulo 8 de Daniel, ele tem uma visão com pelo menos 3 elementos. E aqui nós não vamos nem mencionar os 3 para não nos delongarmos muito.
Mas um deles é a questão da purificação do santuário. Um dos 3 elementos da visão do capítulo anterior é a visão do santuário, a purificação do santuário. E ele ouve um ser dizer para um outro ser assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Lá no capítulo 8, versículo 14. Ora, a purificação é mencionado nessa visão que se daria após um prazo de 2.300 anos. Por quê? Porque diz tarde e manhã é um dia, e um dia em profecia é um ano. Então quer dizer, foi mencionado para Daniel que a purificação do santuário se daria após 2.000 até 2.300 anos. Então Daniel se angustia. Por quê? Porque qual era o pensamento de Daniel? Ora, Deus diz através de Jeremias que o cativeiro se daria somente num prazo de 70 anos. Porém, eu estou me lembrando de uma situação anterior, seres celestiais dizendo que a purificação se daria após 2.300 anos. A angústia de Daniel era: é 70 anos ou é 2.300? Será que Deus está tão chateado com o povo, tão chateado, que ele estendeu o período que ele havia dito para Jeremias de 70 para 2.300? Será que essa seria a situação aqui? Então perceba que a angústia de Daniel, ela é relevante, ela tem fundamento. Deus profetizou através de Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. Mas será que essa profecia não seria condicional? Ora, se o povo aprender as lições, o porquê deles estarem cativos, se eles não aprenderem a lição, será que Deus não estenderia o período que ele havia profetizado? Então Daniel se angustia diante dessas possibilidades, diante de ter que ficar ali por mais tempo. Então ele se põe a orar de forma mais sublime, uma forma muito sublime, conforme nós percebemos aí nas palavras registradas e canonizadas. Daniel não entendeu essa parte da profecia. Essa porção definitivamente Daniel não entendeu. E como você poderia me perguntar, né? Como você tem tanta convicção disso? Então, vamos ler aí o capítulo 8 ainda, a continuidade, ou a conclusão do capítulo 8, versículo 26 e 27. Daniel diz: e a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Então perceba que é verdadeira essa questão da purificação em 2.300 tardes e manhãs. Porém, cerra a visão, porque se refere a dia muito distantes. Verso 27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então eu levantei-me e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então ele está relatando, está sendo humilde o suficiente para dizer que não havia quem entendesse naquele momento. Por quê? Porque se trataria de um tema para ser compreendido em tempos muito distantes, ou seja, para o nosso tempo. Por isso nós hoje temos a compreensão um pouco maior, inclusive que o Daniel, porque temos a bênção aí do tempo, né, que se passou, e temos a oportunidade de estudar outros profetas inspirados, né, a partir de Daniel. A postura de Daniel deve ser a postura de todo cristão hoje. Diante da dificuldade do entendimento de um texto, ele se coloca de forma humilde na presença de Deus, clamando por misericórdia, intercedendo por aqueles que ele sabe que tem tido uma postura diferente da que Deus gostaria. Ele clama, ele reconhece, ele confessa os seus pecados e os pecados do povo. Então, na verdade, ele se coloca como um intercessor naquela ocasião. Então, essa é uma atitude digna de ser copiada. Diante da dificuldade de um entendimento, se colocar como humilde, intercessor, reconhecedor das dificuldades, das faltas, e interceder por aqueles menos favorecidos também. Aquele verso 14 do capítulo 8, ele tem uma interpretação, ele tem o significado.
E eu quero resumir aqui dizendo, aplicando para nossos dias, né? Ali diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ora, Paulo nos diz, já no Novo Testamento, que nós somos templos, santuários do Espírito Santo, que quer habitar em você e também em mim. E Deus tem feito uma obra de purificação desse santuário. Haja vista que, enquanto Jesus subiu aos céus para preparar moradas, esse Espírito Santo que foi prometido está preparando moradores. Então, permita que Deus faça a obra de purificação desse santuário que é você, para que de fato Ele possa habitar com alegria no seu e no meu coração. Essa é uma aplicação que nós podemos fazer. Mas eu volto aqui agora à cereja do bolo. Ok, Daniel se angustiou porque ele ficou naquela impasse. É 70 ou é 2.300? Porém, Daniel sabia que o tempo da profecia estava para se cumprir, porque ele reconhecia que era uma profecia verdadeira. Porém, sabendo que a profecia estava para se cumprir, faltava no máximo 2 anos para que aquilo ali, os 70, chegasse ao fim. Ele sabia, ele tinha a convicção que o povo não estava preparado. E isso o levou à angústia. Saber que o povo de Deus, o povo da sua irmandade, não estava preparado, levou Daniel àquela situação de angústia. Então, eu e você, na condição de povo de Deus, ao reconhecermos e olharmos os sinais que Jesus breve voltará, nós temos que observar com atenção a postura, a atitude de Daniel e imitá-lo de certa forma. Reconhecermos que o tempo da profecia está para se cumprir. Porém, a irmandade, o povo, quem sabe os meus da minha casa, quem sabe os meus mais próximos, não estejam aptos suficiente para a transladação. Ver a face daquele que pode todas as coisas. Então nós temos que ter a atitude de Daniel, humilde, de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, reconhecer as nossas faltas, o não reconhecimento dos mandamentos de Deus e de tudo aquilo que Deus falou através dos seus servos, os profetas. E baixar a nossa bolinha, reconhecer a nossa fragilidade, a fragilidade da raça humana e suplicar a Deus por misericórdia. Então só assim a verdadeira boa notícia não será acompanhada de angústia, mas de alegria e de bem-aventurança. E a solução para isso, ou uma forma que Deus tem para nos ajudar nesse processo de compreensão, vida de oração e estudo dos livros. Lembra lá dos livros da Bíblia, principalmente. Lembra lá do começo dessa história? Daniel entendeu lendo os livros e aí discorre. Então, meu apelo para você nessa oportunidade de reflexão é: não desconsidere os livros. Considere a profecia e dê valor aos livros. Apocalipse capítulo 1, verso 3 nos diz que bem-aventurado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, meu apelo mais uma vez, considere o que Deus diz através dos livros, porque essa foi a forma que Deus viu de se manifestar, Deus viu de se revelar para nós míseros pecadores. Então, que você possa ser grandemente abençoado com essa reflexão, que você se coloque na condição de Daniel, humilde, intercessor e principalmente considere os livros. Quer você se interessar por esses assuntos e falar: Senhor, tem coisa que eu não consigo entender. Senhor, tem coisa que eu preciso reconhecer que tenho falhado. E se colocar na condição de Daniel. E as boas notícias que de fato foram alcançando o seu coração a partir da caminhada no Evangelho, a partir da caminhada cristã com as boas novas de Cristo Jesus, que é a essência do Evangelho. Que você possa alcançar essa dádiva, se você de fato assim a desejar. Se você desejar em seu coração que as boas notícias de fato sejam boas, desassociadas a angústias, que você possa se entregar a Cristo, assim como Daniel, e juntos, como irmãos, creio que nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja,
que essa possa ser a sua decisão nessa oportunidade de reflexão. Não teremos apelos emocionais, mas Deus está apelando exclusivamente à sua razão, a prestar um culto racional a Ele, a confrontar as suas ideias com as ideias da palavra. Que eu e você possamos continuar sendo abençoados por Deus com a liberdade que ainda estamos tendo aqui no nosso Brasil, no nosso país. E que a bênção do Senhor nunca se aparte da sua vida, nem da vida da sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer, assim como esse sol nesse momento, resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e sobre ti te conceda a paz. Esse é o meu desejo nessa manhã de reflexão e Deus abençoe ricamente. Fique na paz.